Amigos do Grupo Guarani, nessa manhã de sexta-feira, a equipe da TV Web Guarani está justamente aqui no auditório do Colégio Araci Gonzaga. Aqui ao meu lado, o secretário da Infraestrutura, Rodrigo Nogueira. Ele que, juntamente com o prefeito Bruno Figueiredo, está, digamos, realizando, esse encontro, onde as pessoas responsáveis por cada setor estão participando ativamente desse encontro. Sabendo a verdade do Rodrigo, que encontro é esse, o significado e até mesmo o benefício que esse encontro trará para a Secretaria de Infraestrutura. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos. Realmente nós fizemos o primeiro momento, que assim que chegamos na Secretaria, nós preparamos, eu e o prefeito, pegamos a folha de pagamento e fizemos uma análise geral dela, pegamos quem era contratado, efetivo, comissionado e vimos a necessidade de fazer o nosso recadastramento, que fizemos a matéria lá explicando e convocando os funcionários para o recadastramento da infraestrutura, e aqui hoje nós estamos fazendo os processos finais daquele nosso recadastramento. Chamamos todo mundo, convocamos e hoje e amanhã aqui no Araci Gonzaga nós estamos convocando todos os funcionários que a gente fez o recadastramento para poder organizar e explicar a nova estrutura da Secretaria. Graças a Deus conseguimos fazer um organograma que pudesse elencar todos os funcionários para que não tivesse mais serviço perdido, Chico Neto. A Secretaria estava um pouco perdida, os funcionários um pouco avulsos, e nós queremos todos os funcionários trabalhando, fazendo e prestando serviço ao município de Pacajus. Eu te pergunto, esse primeiro passo é justamente de se reorganizar, cara? Com certeza, a gente não pode avançar a etapa se não organizar nosso próprio ambiente de trabalho. Então, nós nos preocupamos em primeiro organizar a casa e ao mesmo tempo não deixar o serviço parar. A comunidade não pode sofrer com a gente arrumando a casa. Então, ao mesmo tempo, conseguimos fazer esse recadastramento, juntar todo mundo e graças a Deus estamos agora convocando todos os funcionários para a gente poder botar os funcionários em cada local e o serviço até ficar de melhor qualidade. Rodrigo, nós sabemos que temos uma pracinha ali na Anaíde Costa Menezes que está praticamente 90% já, digamos, em termos de conclusão. Teremos a inauguração por esses dias, o que podemos falar? Claro, Chico Neto, eu estive ontem lá na pracinha, eu estive com o construtor, ele estava lá organizando os detalhes finais, o emmassamento do brinquedo que tem lá, plantaram a grama e nós estamos pedindo a ligação da CAGES já. Hoje chegam as palmeiras lá na praça. Acredito que se não essa semana, mas na próxima, nós já estamos inaugurando a pracinha, que está ficando um espaço que era perdido, ficou agora um ambiente mais bem agradável e já estamos em andamento o processo licitatório da outra pracinha lá mais à frente, no próximo entrada do Aldeia Parque. Questão do lixo, Rodrigo, o que podemos falar? Chico Neto, demos uma avançada, sofremos muito no começo para organizar também, não é só a Secretaria que está se organizando com o pessoal, são também os fornecedores. Pedimos à empresa para disponibilizar o serviço de GPS, convocamos o Caíca, que era um funcionário que estava ali à disposição da Secretaria, colocamos em loco um apontador no lixão para conferir as cargas que vinham chegando, pesamos alguns carros por amostragem para poder ter um balanço geral do nosso roteiro, mapeamos o roteiro do município de Pacajus, estamos conseguindo resultados positivos em relação à efetivação, à qualidade da coleta. Estamos sofrendo também final de ano, temos muitas casas sendo reformadas, o entulho está em grande volume, mas aos poucos nós estamos fazendo as coletas e organizando esse lixo que a gente sofreu no começo, mas já estamos vendo bons resultados agora. Rodrigo, já tem algum planejamento a questão da rampa de lixo lá, uma vez que praticamente teve um período em que passou por um caos? É bem verdade. Está com um bom tempo, nós vamos lá, mas como é que está a situação lá? A situação, a Secretaria de Meio Ambiente está organizando a questão da desativação e do aterro sanitário. Nós, de primeiro momento, para desativar, nós temos que trabalhar lá para desativar. Então, conversei com o prefeito, conversei com o secretário de Meio Ambiente, nós estamos, no primeiro momento, organizando para fazer o cercamento do lixão, para evitar que outros municípios tenham acesso ao lixão, que os limpa-fossos, que já a gente fez reunião também com os limpa-fossos, para evitar o descarte lá e começar a descartar nas estações de tratamento, e vamos fazer, e com o apontador, ter o controle total do lixão para que a gente possa começar a organizar para poder desativar. Tudo é feito através de um trabalho de união
onde tem um apoio restrito assim do prefeito Bruno. Com certeza, o Bruno é um prefeito que se mostrou muito presente nas suas ações. Ele não é um prefeito que está só comandando e acompanhando de longe. Ele gosta de ir no local, ele foi várias e várias vezes na secretaria pela manhã, pela tarde. Trabalhamos sábado, domingo, feriado, não tem horário para a gente poder organizar a casa. Então ele está visitando escola, está visitando posto de saúde, está andando no município para encontrar realmente a realidade e poder fazer as mudanças necessárias que o município precisa. Já temos alguma previsão aí sobre a reforma do hospital? A reforma do hospital, protocolamos na comissão de licitação, o projeto está pronto, está aprovado pela vigilância sanitária e acredito que esses dias logo está saindo a data aí da reforma do hospital. Um lindo hospital, um grande projeto, se Deus quiser sair do papel, acredito na região, não tem outro hospital à altura desse projeto. Questão do Natal aí, teremos alguma surpresa para a população? Teremos, estamos preparando, inclusive a empresa de iluminação pública tem no seu contrato uma ornamentação das avenidas, dos postes, estamos já em organização até para algumas trocas de luminárias nas avenidas, das grandes avenidas, como a Pedro Filomena, a Cília Lopes, que vamos, se Deus quiser, logo asfaltar. Então já temos uma preparação, estamos organizando as praças, inclusive essas reuniões que nós estamos fazendo é para organizar a equipe das praças que vão fazer a manutenção, para a gente dar um aparato melhor e, se Deus quiser, em dezembro vamos ter a cidade bem iluminada. Rodrigo, estou vendo aqui, né? Não sei se um data show é isso? Um data show é onde daqui a pouquinho as pessoas, né? Muita gente já lá fora, né? E que, na verdade, a Secretaria de Infraestrutura, ela será dividida por setores, não é isso? Por setores, já está dividida. Nós fizemos um organograma, elencando desde mim, secretário, a todos os engenheiros, que cada um tem suas funções agora, abaixo dos engenheiros os coordenadores e abaixo dos coordenadores as equipes de trabalho que estão em ação, estão no campo para fazer os trabalhos. Então todos os serviços da infraestrutura estão elencados em responsabilidades para que a gente possa até cobrar as pessoas responsáveis por cada setor. Através do Data Show é justamente, eu quero dessa forma, nós iremos trabalhar dessa forma. Com certeza, nós estamos convocando todo mundo justamente para isso, para explicar, olha, a secretaria está trabalhando dessa forma agora, que o seu coordenador é essa pessoa, então a cobrança de resultado minha vai ser pelo coordenador e o coordenador vai cobrar o resultado lá embaixo para a pessoa fazer o serviço de qualidade e a população reconhecer que está sendo agora um trabalho organizacional para o serviço realmente ser efetivado. Rodrigo, desejar boa sorte, com certeza, acho que se trabalhar organizado, o rendimento é bem melhor. Com certeza, o rendimento, a qualidade do serviço, até melhor para o funcionário ele sair de casa, saber o que vai fazer, não deixar ocioso e ver que o município está organizando para poder todos os serviços, todos os trabalhos serem realizados da melhor forma possível. Olha, chegando nesse momento, o prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo, ele que relata da importância dessa reunião hoje com as pessoas encarregadas, também à frente da Secretaria da Infraestrutura em cada setor. Bruno, bom dia. Bom dia, Chico. A gente está dando um foco maior na questão da infraestrutura, principalmente por ela influenciar em todas as outras secretarias, né? A gente faz visitas quase que diariamente aos colégios, e a gente percebe da necessidade dos colégios de ter aquelas pessoas para fazer pequenos concertos, e que nesses pequenos concertos, se a gente se concentrar, isso vai facilitar na questão de, em poucos anos, a gente conseguir manter. Porque a dificuldade hoje, realmente, que a gente vê é porque não houve uma manutenção durante outros anos passados. E aí essa manutenção ocorre que a pessoa tem que reformar a escola toda e manter, com certeza, sair mais barato do que está fazendo a reforma geral, né? Então a gente está focando nessa área e chamando o servidor que hoje estava meio esquecido, chamando ele para que ele tenha as responsabilidades e que tenha os benefícios da prefeitura também, mas que se comprometa com os problemas da cidade, né? Também participa ativamente da administração, né, Bruno? Que é importante salientar que o servidor recebe o seu salário, mas é importante também que ele tenha a responsabilidade de ganhar e fazer jus àquilo que tem. Correto. A gente sabe que existem as dificuldades salariais, né? Mas o importante é isso, ter aquela responsabilidade. Você recebe e tem a responsabilidade de prestar um serviço à sociedade, né? Você não está prestando um serviço só à sociedade, você está prestando a você mesmo, né? No caso de algumas pessoas, os seus próprios filhos, né, que estão nas escolas. Então é isso, é a união do servidor para que a coisa aconteça. E o mais importante, que é organizar.
é dar atribuições, dizer, rapaz, esse daqui faz isso, aquele lá faz aquilo, e todo mundo fazendo um pouquinho vai dar uma grande gestão, se Deus quiser. Bruno, notamos também que a dificuldade de se reorganizar os municípios não está sendo fácil. A parte administrativa do município, realmente a gente vê que foi um desleixo assim, das outras administrações, porque a gente chega num setor e aí a pessoa faz o quê, como, com o quê? Então tem alguns casos que a gente fica sem entender o porquê daquilo, né? Então a gente está tentando organizar isso, né? E está sendo dificultoso, porque as pessoas realmente se acostumam, né? Não por elas mesmas, mas se acostumam, rapaz, eu faço isso e tal. Mas a gente tem, infelizmente, a gente tem que botar o município para funcionar, né? Funcionar do jeito que é para funcionar. E nós vamos conseguir, se Deus quiser, com a ajuda deles mesmo. Para esse final de ano, podemos esperar boas notícias para o povo de Pacajus? Eu acredito que essa... de Natal... Nós vamos trabalhar para deixar a cidade bem enfeitada, bem limpa, bem organizada, para que isso tudo venha a fazer um grande Natal e a gente possa encerrar o ano, né? Encerrar o ano e começar um ano cheio de promessas e conquistas logo agora do final do ano. E das dificuldades que o prefeito Bruno Figueiredo pegou, podemos destacar alguma, Bruno, assim, onde que na verdade assim, mas isso aqui é um entrave para a administração? O principal, Chico, é a administração em si, entendeu? As coisas começarem a funcionar, o setor de licitação, o setor de compras, né? E ter responsabilidades, entendeu? O setor de convênio, né? Então todo dia eu cobro a pessoa do convênio, todo dia tal. Então aquilo ali, eu acho que essa parte é que realmente tá me consumindo mais, é isso, é a parte administrativa. Porque as pessoas estavam lá, em alguns casos não tinha ninguém para tomar de conta, né? E a gente teve que nomear, e as que estavam lá estavam esperando uma decisão do prefeito, entendeu? Então essa é o posicionamento que eu estou dando. Eu estou dando autonomia e cobrando os resultados diariamente das pessoas responsáveis. Acho que é importante salientar que a prefeitura tem que ser administrada. A prefeitura é uma empresa que tem que prestar o serviço à população. É isso mesmo. Tem que prestar um serviço para a população. E como foi órgão público, a população já tem o costume de cobrar mais, de ter aquela descrença de que vai funcionar, aí ainda dificulta mais. Mas nós vamos retirar esse pensamento da população como? Com trabalho, dedicação e um bom serviço.